Opa! E aí pessoal, como vocês estão? Tudo bem? É, Recentemente eu lancei uma enquete ali no LinkedIn perguntando se vocês vão gostar de uma review de um dos cursos da Offensive Security. E o que acabou ganhando ali foi o OSWE, que é a certificação que eu tirei mais recentemente, que era totalmente focada em ataques avançados em aplicações web, é muito focado em code review, apesar do curso, né, conter um pouco ali de teste em black box. Toda a maior parte ali do curso e dos labs também é totalmente voltado para white box, né? Então para code review ali, que é você analisar o código, tentar entender o funcionamento da aplicação, tentar entender a lógica, e aí em cima disso você tentar encontrar falhas de segurança, né? E aí, toda a ideia do curso é que você consiga uma shell no final. Então você explora aí todo tipo de vulnerabilidade web e no final aí você vai ter uma shell. Aí que esse é o escopo do treinamento, né? É um curso muito bom, extremamente avançado em web, então não é recomendado para uma pessoa que acabou de chegar no mundo de pentest web. É uma coisa um pouco mais avançada, você tem que ter uma certa experiência usar com isso. Utilização de ferramentas, Burp Suite, as ferramentas clássicas assim, de exploração web, sabe? É bom você conhecer já SQL Map, a Connects, mesmo que você não possa usar durante o exame, né? Não seja recomendado. Se você já conhece as ferramentas, você já sabe como usa, já entende algumas vulnerabilidades, é muito bacana. O público-alvo, galera de pentest, quem tá afim também de entrar aí na área talvez de research, né? Security Research. Então, todo esse ambiente, né, focado em identificar falhas web. Então é bem forte também para o pessoal que quer entrar em research. E vamos ver um pouquinho, né, alguns tópicos do curso. O curso ele é muito bem estruturado. Ele começa de tópicos mais fáceis, né, e vai avançando para tópicos cada vez mais difíceis. E ele começa assim de forma muito simples, né? Basicamente você pega ali algumas aplicações antigas webs e vai no começo analisando o código delas ali usando Vim, o Nano mesmo, dentro de um servidor que você conecta via SSH, né? Bem simples. E o curso vai avançando assim, a gente vai começando a debugar as aplicações, a decompilar algumas aplicações Java, C Sharp, né? E fazendo o debugging delas. E aí, né, evoluir aí para uma análise muito mais completa, né, do que só olhando o código ali dentro do VI. Então o curso ele avança muito bem, então ele tem um nível de progressão muito bom. A gente começa a ver vulnerabilidades simples, né, como SQL Injection, XSS, e o curso avança assim para a gente começar a trabalhar com outros tipos de vulnerabilidades, né. Tudo como você pode ver ali já na emenda do curso, né. Mas a gente começa a trabalhar com deserialização, com server-side request forger, né, em alguns ambientes bem mais complexos, bem mais complicados de analisar. O curso, né, ele envolve um pouco de teste black box também, mas como eu disse, não é o foco principal, né? O foco principal realmente é code review, tá? Minhas considerações sobre o curso, tá? Considerações pessoais foi uma coisa que eu achei. O curso ele é muito bom, tá? Ele é sim muito bom, mas eu acho que alguns tópicos que são importantes, falta um pouco mais de exemplos, um pouco mais de estudo. Por exemplo, a gente tem muito SQL Injection, né, no meio ali do treinamento, mas enquanto isso algumas outras vulnerabilidades eu acho que a gente falta um pouco, né, a gente passa muito por cima. Então, a pequena crítica que eu tenho ao treinamento é esse. Então, algumas vulnerabilidades a gente vê muito delas, igual vocês podem ver na própria emenda do curso, né? Enquanto outras vulnerabilidades eu acho que a gente vê muito pouco. Então, na minha opinião, na hora que você estiver fazendo o curso, dá uma olhada nessas vulnerabilidades que a gente estuda pouco durante o curso, né? Às vezes tem um capítulo para uma vulnerabilidade e a gente nunca mais vê aquela vulnerabilidade no treinamento. Dá uma procurada sobre ela, ver como ela surge aí nas linguagens de programação, dá uma estudada por fora. Por quê, tá? O exame, ele não é fácil, ele é um exame difícil, tá? A prova é difícil, e ela não
gira em torno exatamente de tudo que a gente vê no treinamento. Por exemplo, a gente vê situações parecidas com o treinamento no exame, só que num nível um pouco mais difícil ou de um jeito que a gente não vê no treinamento, né? Então, eu não posso falar muito para não dar spoiler, né? Não posso contar muito sobre a prova, mas tem essa outra crítica, né? Então, a prova ela acaba sendo bastante difícil por causa disso. Apesar de serem tópicos que a gente acaba vendo no treinamento, talvez do jeito que apareça ali no exame, né? Não seja exatamente como a gente viu ou no treinamento ou nos labs, né? Então é uma coisa diferente, um pouco nova. Mas, honestamente, nada assim que você usar bastante o Google não te ajude, né? Pesquisar bastante todos os erros que você vê, procurar entender o framework de desenvolvimento, tá? De todas as aplicações que você vai analisar. Por exemplo, talvez ali numa hora você pegue uma aplicação Java para analisar. Tenta entender como aquele framework Java funciona, como é feito o roteamento de páginas. Mesma coisa se pegar um PHP, um C#, Python, um JS, né? Ou qualquer outra linguagem. Tentar entender como os frameworks daquela linguagem funcionam. Então, isso aí, querendo trazer um pouco aqui agora para um ponto importante, né? O que você estudar antes de você fazer o curso. O curso ele cobra muito, tanto o curso quanto a prova, cobram muito de desenvolvimento, tá? Então você tem que ter uma linguagem de programação que você se sinta confortável para desenvolver os exploits. Por quê? Se você ver lá no material do curso, né, lá no material do exame, vai ter lá que você tem que entregar um script que automatize todas as vulnerabilidades que você vai explorar. Então, chegando no exame lá, você tem que rodar um script, tem que conseguir completar o desafio do exame num take só. Você pode escolher qualquer linguagem de programação para isso. Eu usei Python, Python 3, eu acho que talvez seja que a maioria das pessoas se sintam familiarizadas, né? Eu acho que talvez seja até bom, porque na hora lá do pessoal da Offensive Security revisar o seu relatório, né? Vai estar numa linguagem que provavelmente eles são mais familiarizados também. Então essa é outra recomendação. Tenha já uma linguagem de programação que você entenda bem, tá? Que você consiga scriptar bem nela. Eu recomendo Python, né? Como a ideia é que você tem que fazer os exploits, então já vai ciente como você faz aquisições web com a linguagem que você escolheu, como você faz parse de HTTP, né, na linguagem que você escolheu. Então isso já tem que estar na sua mão, você já tem que entender, né, conseguir scriptar um pouco. E outro ponto importante, né, também sobre programação, o curso fala que você não precisa ser um programador para fazer ele, de fato você não precisa, eu não sou um programador, mas eu acho que você tem que ter um bom fundamento de web, um bom fundamento mesmo. Talvez não o que você tenha conseguido fazendo cursinhos básicos assim de pentest. Você pode falar, eu entendo bastante de explorar vulnerabilidades web, né, consigo usar o SQL Map, esse tipo de coisa, mas você tem que conseguir entender bem código lendo ele, tá, em diversos frameworks. Então, por exemplo, eu recomendo que antes de você comprar o curso, você conheça bem algum framework de desenvolvimento web. Não só PHP procedural, por exemplo, mas realmente algum framework famoso, como Laravel, Spring Boot ou Express, por exemplo. Tem alguns frameworks web também de Python, acho que Django, tem alguns outros. Então, procure entender bem pelo menos um ou dois frameworks, eu recomendo pelo menos 2. Tá, você pode fazer um cursinho rápido, gratuito na internet, no YouTube mesmo, ou algum curso, sei lá, de 8, 10 horas na Udemy, curso básico de algum framework web, tá? Isso eu acho que vai melhorar a sua experiência durante o treinamento 1000 vezes. Você já conhecer, né, já conseguir entender como funciona alguns frameworks web, tá? A ideia de como funciona o roteamento de páginas, por exemplo, tentar entender o modelo MVC, né, Model View Control, a melhor coisa é você já ir preparado com isso. Você não vai querer perder tempo aí, né, do treinamento, né, os 3 meses de treinamento, por exemplo, tentando aprender uma linguagem de programação. Então eu recomendo que você já vá com esse skill, tá? Mais pontos importantes. Não é 100% necessário, mas eu recomendaria
que você já entendesse como as vulnerabilidades web acontecem no código, tá? Você já ter uma pequena não experiência, né, mas você ter feito já um estudo aí, entender como algumas vulnerabilidades aparecem no código. Por exemplo, qual é a causa raiz de um SQL injection, por exemplo, tá? Você já saber esse tipo de coisa. Eu tenho algumas fontes aí que eu vou deixar listadas na descrição, que são sensacionais, vocês vão poder estudar desenvolvimento web aí, algumas vulnerabilidades, tá? Alguns vídeos de vulnerabilidades que eu acho que vão ajudar bastante, então eu vou deixar listado aí na descrição, tá? Uma coisa que eu recomendo também é você, né, com esse conhecimento aí de desenvolver para alguns frameworks, esse conhecimento de explorar algumas vulnerabilidades, né, entender elas no código, eu recomendo você também a desenvolver alguma pequena aplicação web aí com umas vulnerabilidades, sabe, esse tipo de coisa. Tentar desenvolver aquele DBWA caseiro, por exemplo, eu acho que pode te ajudar também, vai consolidar esse conhecimento de vulnerabilidades, né, de código e vulnerabilidades. E eu recomendo você fazer isso também antes de comprar o treinamento. O que eu recomendo você agora, fez tudo isso, comprou o treinamento, fez todo o treinamento antes da prova, tá? Tô com minha prova marcada para aqui 3, 4 semanas, o que eu recomendo você fazer. Refazer os labs que você teve dificuldade, tá? Foi uma coisa que eu fiz tanto na OSWE quanto na OECD, tá? Eu peguei os labs que eu mais tive dificuldade e refiz ele 2, 3 vezes. Isso ajuda bastante. Você tem que ter boas notas, tá? Eu praticamente fui reescrevendo ali todo o conteúdo do curso no software de notas que eu uso aqui, e fui salvando, e durante a prova estava fácil ali para mim conseguir acessar eles. Então é uma coisa importante, tá? Você salvar as suas notas bem, anotar bastante, anotar os comandos que você aprende durante o treinamento e ter eles fáceis ali na sua mão. Então refaça os labs que você teve dificuldade, faça boas notas ali, faça boas anotações. Estude as vulnerabilidades que o curso te apresentou em mais de uma linguagem, tá bom? Então, por exemplo, SQL Injection ali a gente vê em linguagem X, né? Estuda em linguagem Y também. A mesma coisa com, sei lá, XXI, deserialização, todo o conteúdo do curso aí, procura estudar em mais de uma linguagem, né? Tem template injection também, procura como que é template injection com tal template em tal linguagem. Tenho 2 materiais muito bons, tá? De template injection e de XML, External Entities, que são focados em code review também. Eu vou estar deixando na descrição, é muito bom. Eu acho que é até um dos materiais que eu recomendo você fazer antes de comprar o curso. Eles são focados um pouco aí em code review. Então dá uma olhada naquele material. São 2 workshops. Tira aí um dia, faz eles antes do treinamento, né? Eu recomendo bastante. Quando você tiver feito tudo isso aí antes de comprar o curso, aí eu acho que você vai estar bem para comprar o curso. Aí você vai em cima do material, né, com bastante calma aí, usa seu tempo bem, com eficiência, tenta fazer todo o treinamento de forma tranquila, fazendo boas anotações, não faz tudo no automático, vai ser bom. Tenta fazer eu recomendo você fazer todos os labs, tá? No final tem alguns laboratórios que você pode fazer, que são bem similares ao exame. Você pode pegar e fazer esses laboratórios. Recomendo fazer mais de uma vez até. Tenha isso em mente, né? Estudar bastante, muito bom também. A minha experiência durante a prova, tá? Compartilhar um pouco aqui sobre como foi pra mim. Eu comecei a prova às 9 da manhã, acho que numa terça-feira. Tive um problema muito sério nesse dia. Eu comecei a prova às 9 da manhã e eu não consegui abrir a primeira VM, assim, eu não consegui me conectar nela. Tive um problema de falta de internet. A internet acabou voltando, acho que lá pelas 5 da tarde. Daí eu já tinha desistido de fazer a prova, eu não ia mais fazer. Acabei mudando de ideia ali, né? Pensando melhor, acabei decidindo fazer a prova. Não dormi direito aí por 2 noites praticamente, mas consegui acabar entregando, né, todos os desafios, né,
consegui fechar tudo que tinha para ser feito, peguei todas as flags ali, e acabei tendo um resultado positivo, né? Consegui passar, mas basicamente isso, tá? Então a experiência é bem tranquila se você for preparado para ela. Então eu vou deixar bastante material de estudos para antes de vocês comprarem o curso. Então foquem bastante nisso, principalmente em entender como os frameworks modernos, tá, funcionam, porque eu acho que você conseguindo entender bem MVC e desenvolvimento web básico assim, nesses frameworks, eu acho que você consegue ir bem longe no treinamento, porque o maior gap, na minha opinião, para esse treinamento é você sem experiência de desenvolvimento. E desenvolvimento que eu digo assim, eu não sou desenvolvedor, né, como eu disse, mas você, sem nenhum tipo de experiência assim, com pelo menos entender como aplicações web funcionam, é você pegar e fazer esse treinamento. Vai acabar sendo uma experiência ruim para você. Então eu recomendo que você tenha um pouco disso. Então eu vou estar deixando aí todas essas fontes alternativas de estudo na descrição, tá? Então, estudem bem. É um treinamento que vale muito a pena, honestamente vale sim muito a pena. Recebi diversas propostas para entrevistas de emprego, assim, justamente depois de ter feito ele. Então, um ponto de vista assim, pro seu emprego, né? Ajuda muito, é uma certificação muito bem vista, tá, no mercado de segurança da informação. É uma conquista muito grande, tá? Na minha opinião, é uma ótima certificação. Então vale muito a pena se você tem interesse em Pentest Web, em Code Review. Aliás, mais uma coisa que eu recomendaria antes de você fazer a prova, mas depois do treinamento, se você tiver um tempo, tá? É você pegar projetos open source no GitHub, qualquer projetinho, não precisa se preocupar em pegar um projeto, já um WordPress, por exemplo, pega qualquer projeto que você encontrar, faz um Code Review dele, tenta identificar alguma vulnerabilidade, principalmente do tipo de vulnerabilidade que o treinamento mostra. Se você conseguir fazer um bom code review assim numa aplicação que é bem grande, né, projeto open source aí, na hora que você pegar o exame aí, ou até as aplicações de treinamento ali, né, para depois que você termina o curso, que são, apesar de serem aplicações de verdade, né, são aplicações mais enxutas, né, porque você tem que conseguir fazer o code review delas aí em um espaço limitado de tempo, não são realmente aplicações grandes. Se você consegue, né, fazer um code review numa aplicação grande open source de verdade, você não vai ter problema nenhum ali, tanto no treinamento quanto nos challenges, né, ou na prova mesmo. Então, é outra recomendação que eu tenho. Pode ser meio sofrido no começo, tá? Você pegar um projeto grande e tentar analisar, mas depois você começa a criar a sua metodologia, tá? Então isso é uma coisa importante, é você conseguir criar a sua metodologia, o que funciona melhor para você. E isso com certeza vai te ajudar durante o exame, tá? Você saber, o que eu tenho que olhar, para onde eu vou, como eu vou fazer esse teste. Então isso é uma coisa que ajuda bastante. Então essas são as minhas recomendações. Essa foi a minha revisão do treinamento. Vale muito a pena. Então, se você tem interesse aí, se você é da área, né, de pentest, de segurança da informação no geral, até se você for um desenvolvedor que tem interesse em segurança da informação, eu acho que também vai valer muito a pena para você. É um treinamento muito bom, você consegue aprender muito com ele, tá? Então, é isso aí. Então, boa sorte aí para quem for fazer. Então, até a próxima.